amigos, e cá estou eu mais uma Aí você achou muito importante, né? vez dando assunto pra vocês despejarem ódio nos rolês. Vamos finalmente falar sobre a febre de Chainsaw Man. Pois é, chegou o momento. Eu posterguei pra caramba, o mangá estourou um tempo atrás, ali é o melhor momento pra eu ler pra comentar com vocês, mas eu quis porque quis esperar o anime, e agora que o anime saiu, finalmente o momento pra eu assistir e poder comentar com E vocês. tem um. Eu Tem um Zatibel aqui, ó. Grande momento, inclusive, o Zatibel aqui. Tem um Berserk. Tem um Attack on Titan. Olha aí, ó. fui ler o mangá. Ai, caralho. Desde que Chainsaw Man ganhou seus trailers, a suspeita de que não ia ser uma boa adaptação começou a surgir ao meu redor. Vocês podem ver até no vídeo de expectativa da temporada, a galera que tá participando lá, que leu o mangá, o Igor, o Max e tudo mais, eles comentam que o anime não parece estar num tom correto, os trailers não estão demonstrando o estilo bacana de Chainsaw Man, e eu torci muito pra eles estarem falando besteira e que isso não atingisse a adaptação de forma nenhuma. Sim, não existe tom correto pra adaptação, né? Mas, enfim. Inclusive, esse é um ponto importante. Porque. É. O anime, ele meio. Ele é amigo do Igor, pô. Enfim, mas esse não é o ponto, gente. Você pode não concordar ou concordar com o Igor em diversas coisas, mas. Enfim, é um ponto dele. Mas o que eu tava. Estava lembrando é que. Eu assisto igual às vezes, cara. Não assisto muitas coisas, vejo cortes às vezes, mas não vejo muita coisa porque eu acho ele muito prolixo. Às vezes, pra chegar num negócio muito simples, ele dá uma volta muito grande. Mas tem algumas coisas que eu já vi dele que eu achei legais. Tava vendo um vídeo semana passada, eu acho, que ele tava falando sobre estética. Estética, a disciplina da filosofia estética, não estética, tipo, se a pessoa bonita ou feia. Que era interessante. Só que dá muita volta, sabe? Enfim. Mas enfim, não tem nada a ver. O Igor e o Kitsune, eu não consigo fazer a ligação, tá ligado? É muito distante. Eu não consigo fazer uma ligação do Igor com nenhuma pessoa do meio otaku. Não consigo fazer. Assim, uma ligação direta, sabe? Porque a linguagem dele é uma linguagem diferente. A forma como ele apresenta, né? Eu não acho um quadro em branco ruim também, porque ele fala do que tá acontecendo da coisa, sabe? Ele não parte de uma ideia e usa a cultura pop como uma referência. Ele fala do que ele acha relacionado àquilo. A minha questão com o Igor não é nem o que ele acha ou não sobre animes e mangás. Essa é mais uma questão de pensamentos. Mais uma questão de posicionamento às vezes, sei lá, moral, vamos dizer assim, em relação a algumas coisas. Mas assim, em relação a anime e mangá, já vi. Eu não sigo ele e tal, mas eu vejo muita coisa, porque muita gente que eu sigo segue ele também. Então, tipo, por exemplo, no Twitter sempre aparece coisa que ele posta lá e muitas das coisas eu concordo. Ou não vejo assim, tipo, nada demais, sabe? Eu tô tentando me. Vocês provavelmente devem ter percebido já. Que recentemente eu tô tentando me policiar um pouco mais sobre isso. De conseguir separar. Até pra trazer mais seriedade pras discussões, você tem que aprender a separar, tipo. O que é uma coisa que você realmente tem que se revoltar e uma coisa que é simples e mera opinião. Por exemplo, o Alexandre não gostar, sei lá, de Chainsaw Man, da adaptação de Chainsaw Man. É uma coisa, é uma opinião que ele tem baseada nos argumentos que ele vai trazer. Outra coisa é, sei lá, quando ele falou de transexualidade, entendeu? Que aí é um outro tipo de discussão, traz outras coisas, entendeu? Aí a forma com que você vai abordar é diferente, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que criar um pouco mais. Aí eu digo a gente, eu digo eu e todo mundo que tá aqui, criar um pouco mais de maturidade de que se a pessoa tá falando merda de um anime, foda-se, né? Ele só tá falando merda de um anime, tá ligado? Por mais que você goste e tal, ele só tá falando de um anime. Por mais vazio e parco que seja o discurso e tal, ele tá falando de um anime. Tá?
Agora, quando ele utiliza o anime pra entrar em outros assuntos, tipo como o Marco já fez muitas vezes, ele ele começa a falar de uma coisa, ele começa a falar, não é do mimimi, que não sei o que não pode fazer nada, e aí começa a entrar em outras questões, aí você pode encarar de forma diferente. Mas enquanto for o cara narrando o episódio, foda-se, né? Sei lá, é como eu tô tentando encarar as coisas recentemente. Até pra conseguir fazer uma separação do que é realmente importante, o que realmente vale a pena você se preocupar, e o que é só mera opinião e foda-se, né? Não vai atrapalhar em porra nenhuma. Enfim, fim do disclaimer. Já que eu estava ansioso e muito pra assistir essa série, e agora que o anime tá sendo exibido e eu finalmente parei pra assistir, eu, infelizmente, experienciei na prática toda essa questão do anime não estar entregando o que ele deveria. Ai, meu Deus, vamos lá. Ao assistir o primeiro episódio de Chainsaw Man, ele traz muito bem pra gente o primeiro capítulo. Ele mostra a realidade do Denji, mostra aquela situação merda que ele se encontra, e a adaptação é fiel até demais, assim, é quase quadro por quadro, né? Muito bem colocado, aquele ritmo lento, aquele ritmo um pouco dramático, mostrando a realidade dele. A gente tem muitos monólogos do Denji, retratando aquela vida dele, e tudo isso eu acho que é colocado na tela num tom muito bom. Eu acho que transpõe bem esse prólogo que a gente tem pra história de Chainsaw Man. E aí, finalmente chega o momento onde o Denji levanta daquela lixeira na forma de motosserra e é uma merda. Eu genuinamente acho que existe uma virada de tom muito grande nesse momento. Acho que o mangá é feito desse jeito, pra introduzir pra gente um aspecto que é totalmente subvertido a partir do momento em que o Chainsaw Man entra em cena. Porque a partir dali, o Denji não é mais o Denji que a gente conheceu. Ele é agora a porra de um homem motosserra. E a verdadeira identidade de Chainsaw Man vê a luz do dia a partir daí. Que é o quê? Uma obra extremamente exagerada, muito descolado, sabe? Uma coisa muito desleixada, meio jovem, porra louca mesmo, inconsequente. Uma coisa agressiva e desapegada. Essa é a ideia de Chainsaw Man. Tudo isso é pra explodir. Esse é um ponto. Essa é a ideia do mangá de Chainsaw Man. E essa ideia nunca vai deixar de existir. A partir do momento que você faz uma adaptação, decisões de outra pessoa que não foi o Fujimoto foram tomadas para que o anime existisse, né? E é tão óbvio isso que eu tô falando, mas às vezes, e eu falo também da gente, que a decisão que foi tomada não foi a decisão da própria visão do Fujimoto. Esse momento de virada, foi realmente a visão do diretor para esse momento. E você pode até alegar que, enquanto adaptação, enquanto uma tentativa de adaptação literal, vamos dizer assim, Chainsaw Man falha porque ele não consegue compreender esses pontos de virada que o mangá faz e quais são as ideias do Fujimoto em cima disso. Você pode alegar isso, tipo, eu não consigo ver uma adaptação fiel de Chainsaw Man porque ele não toma esse tipo de decisão. Só que eu não, depois desses 7 episódios, eu não consigo mais enxergar o Chainsaw Man como uma tentativa de ser uma ideia fiel ao mangá. Eu vejo muito mais o Chainsaw Man hoje como realmente uma tentativa de ser uma adaptação mais flexível, onde você tenta pegar um produto japonês e tentar transformar ele, não americanizar, mas tentar deixar ele mais palatável para o público no geral. Entendeu? Porque esse tipo de exagero é muito comum em mangás e tal. E você consegue facilmente encontrar em diversas histórias. Só que quando você está tratando de um produto que você quer comercializar ele mundialmente e talvez trazer outras pessoas para consumir ele em outras plataformas e tal, teve sim, tá bem claro, pelo menos para mim, que teve sim um esforço para que ele se tornasse uma coisa um pouco mais sóbria nesse sentido. Então, se o seu ponto é eu não gosto de Chainsaw Man porque ele não é uma adaptação fiel ao mangá, você tem um ponto. Tipo, eu queria uma adaptação fiel ao mangá. Esse é um ponto. Só que o objetivo do anime é ser uma adaptação fiel? Eu acredito que não. Então, se eu acredito que não é a tentativa do anime não é ser uma adaptação fiel ao mangá, eu já tenho que olhar
com uma visão diferente em relação a esses dois produtos. Entendeu? Tipo, o Jandai perguntou, a adaptação fiel existe? Sim, quando o One Piece, por exemplo, o One Piece, ele tenta ser o mais fiel possível ao mangá. Ele tem um problema que ele precisa esticar coisas por causa de uma agenda de time, ele sai toda semana, tal, entendeu? Mas ele não tenta adicionar coisas à história e nem trazer uma visão diferente do diretor relacionado à obra do Oda, entendeu? Então ele tenta realmente passar toda a ideia do Oda através do... Boa noite, gente, tá chegando aí. Através do anime. E essa é uma tentativa de ser o mais próximo possível, entendeu? Então tem essas diferenças em adaptações. Por exemplo, basicamente tem 3 formas de adaptação. A primeira forma de adaptação é a tentativa de ser o mais próximo possível do original. A segunda existe, tipo, é o Watchmen, por exemplo. Que ele de certa forma leva a... Watchmen foi uma péssima ideia. Eu pensei numa coisa e falei outra. Depois que eu lembrei que o Watchmen do filho da puta lá do Batman vs Superman. Enfim, o Chainsaw Man é uma segunda coisa. Você tem a história original... Snyder, obrigado. Você tem você leva essa linha principal, mas em determinados momentos você toma decisões diferentes da história original. E a própria forma de você contar a história é um pouco diferente. Então é uma adaptação mais flexível. E tem a terceira forma, que seria você mudar completamente a história, que é tipo o que o Kubrick fez, né? Com o filme do Iluminado, né? Ele pegou uma ideia só do livro e fez um filme completamente diferente. Entendeu? Então, existem essas 3 formas, basicamente. Podem existir mais, mas basicamente existem essas 3 formas de você fazer uma adaptação. Se existem formas diferentes de se fazer uma adaptação, você não pode julgar e dizer que essa adaptação é ruim. Eu acho que esse é o ponto. Tipo, eu não posso dizer automaticamente que essa adaptação é ruim porque ela não segue a ideia do original, entendeu? Porque essa não é a única forma de se adaptar a alguma coisa. Existem outras formas. Então, né? Se você pensar no caso específico dos animes, eles têm uma ideia de tentar, no geral, ser o mais próximo possível do mangá, porque a intenção do anime é vender o mangá. Só que isso tem mudado um pouco. Bastante, inclusive. Que hoje em dia, a intenção de muitos animes não é vender agora o mangá, é também vender o mangá. Mas uma grande ideia dele é se vender por si só para os streamings, para ser um produto realmente que gere dinheiro por ele mesmo. Porque ele, por muitos anos, foi só um grande produto de marketing, né? Onde você utilizava o anime como um gasto que você tinha, um investimento que você tinha, para que o produto que você tem de verdade, que é o mangá, fosse vendido. Então, pensando mercadologicamente, isso também está mudando, entendeu? Então tem muito... Você tem que ter um pouco dessa percepção para que você não, tipo... Acho que não comece com as premissas erradas, entendeu? Então... mas é uma coisa um pouco difícil pra gente que consome muito anime, porque a gente foi acostumado, quem assiste anime há mais tempo, foi acostumado a olhar pros animes como uma tentativa realmente de ser o mangá animado. E eu acho que isso tá mudando um pouco. Nos últimos 4, 5 anos, talvez. Naquele momento, na primeira vez que o Denji se transforma, e é um tom que permanece caminhando com a série daí pra frente. Mas esse momento chave no anime é
tão sem graça, cara. Aquela animação em CGI, aqueles movimentos meio que suaves do Denji pra parecer realista, nada disso combina nem um pouco. Porra, tu tem literalmente um homem motosserra lutando com um exército de zumbi, um demônio zumbi, e a única coisa que eu acho que o anime conseguiu transpor é a parte violenta, porque é literalmente muito sangue voando pra lá e pra cá. Então ele é agressivo de certa forma, mas ele não atingiu o tom que era pra estar passando. O anime mostrou algo muito épico no final ali, quando acaba, né, quando apazigua um pouco. É meio triste a vibe, você tem uns takes meio fotográficos assim, a máquina chega, uma musiquinha lenta. Eu não acho que era esse sentimento que era pra estar predominante. Esse é o problema dessa adaptação, ela tá completamente fora de tom. Daqui pra frente, a partir do segundo episódio, a história é uma patifaria só, o Denji é completamente despirocado, a Power é pior ainda. É um monte de besterol um em cima do... Então, esse é um ponto que eu acho que a gente até aqui no podcast, a gente patinou muito no início, nos nossos primeiros podcasts, porque a gente tava mais ou menos com o mesmo espírito de julgamento que o Alexandre tem aqui. Que é tipo, caralho, não deveria ser isso, né? E tipo, e é difícil de você conseguir desassociar essa ideia de tipo, não deveria ser isso. Sabe? Porra, eu já li o mangá, eu sei que não deveria ser isso. E eu acho que o sentimento não deveria ser esse, tá ligado? Enquanto você tá fazendo um julgamento de uma outra mídia, sabe? O outro, e o anime transpondo pra gente todo esse boberol, com um estilo realista, um estilo cinematográfico, né? O diretor mesmo falou que é notável que o Fujimoto, o autor do mangá, é muito fascinado em cinema, ele também gosta muito de cinema, né? Esse aspecto cinematográfico, e ele tentou implementar isso dentro da adaptação de Chainsaw Man. Só que não tem nada a ver. Não é como se a série fosse 100% comédia, só que ela constantemente tem uma abordagem que é muito mais divertida do que qualquer coisa. O Denji fica exalando essa coisa adolescente dele, e ele tá constantemente lutando pra... Sim, ele tá certo, o tom é muito diferente nas duas obras, só que esse é o ponto, tipo... O tom ser diferente nas duas obras não quer dizer que uma é melhor e a outra pior por causa do tom. Não deveria ser, pelo menos, um critério de dizer que isso é bom e isso é ruim, porque o tom é diferente. Esse que é o meu ponto. Eu não tô dizendo que ele tá errado, tá ligado? Não é esse meu ponto. Porque... eu dizer que eu não tô gostando do anime porque o tom dele tá errado, porque o tom dele não é igual ao do mangá, tipo, é só ler o mangá. Nutria a paixonite dele pela máquina, ao mesmo tempo que tentando segurar os hormônios à flor da pele dele. E isso é misturado dentro do plot da história de uma maneira hilária. Até a parte séria do anime Chainsaw Man é pra ser arrebentada divertida, sabe? A relação dele com a Power é muito divertida, é estúpido demais os dois juntos. Tudo que a série tenta fazer com esse protagonista é ridículo demais. Só que o anime tenta entregar isso pra gente com aqueles movimentos leves, cheio de rotoscopia, pra parecer natural e... Pior que eu não vi a adaptação de Tokyo Ghoul ou Sukiyaki. Eu acho que eu vi um episódio, talvez, e depois eu não vi. Realista. Cara, a última coisa que Chainsaw Man quer ser é natural realista. É genuinamente patético ver o texto de Chainsaw Man, o script, né, os diálogos e tudo mais, vindo daquele modelo que o anime tá construindo. Tem uma parte que o Denji legitimamente toma cuidado pra não sujar de sangue umas revistas eróticas que tem no chão. E ele pega aquela merda, confere o pornozão e começa a monologar sobre o objetivo dele de pegar nos peitos. Ele compara o objetivo das outras pessoas ao redor dele de proteger a família, de vingança. Não entendi, calma aí. E tenta entregar isso pra gente. Eu não sei, mas... Sinceramente, Gui, eu não... É um tipo de assunto que eu acho que é muito, 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 muito técnico. Então acho que se você não é do ramo, é muito difícil de você acertar. Tipo, isso aqui é 3D, isso aqui foi rotoscopia, isso aqui... Pelo menos eu faço só no chutômetro, porque eu não tenho a mínima ideia. Não é um bagulho que eu acho que é... Você tem que ter um olho muito bem treinado, tá ligado? Não sei. Eu acho que você tem que ter algum tipo de conhecimento mais técnico pra conseguir opinar realmente sobre isso. Esse tipo de erro, assim, eu realmente não me incomodo, sabe? Até porque eu mesmo devo fazer várias vezes. Tipo, falar, isso aqui foi 3D e não é. Mas eu não sei. Pode ser 3D reanimado em 2D, tipo, pode ser tanta coisa. Porque existem tantas técnicas que às vezes a gente nem sabe que rolam, sabe? Que, sei lá. Eu digo isso pela minha área, né? Porque eu sou da área de programação, né? Mais programação web. Mas tem muita coisa que as pessoas nem sabem disso, que é muito mais simples, talvez, do que esse tipo de coisa. Então, sei lá. Mas é tão técnico quanto, né? Então...
tudo demais os dois juntos. Tudo que a série tenta fazer com esse protagonista é ridículo demais. Só que o anime tenta entregar isso pra gente com aqueles movimentos leves, cheio de rotoscopia, pra parecer natural e realista. Cara, a última coisa que Chainsaw Man quer ser é natural e realista. É genuinamente patético ver o texto de Chainsaw Man, o script, né, os diálogos e tudo mais, vindo daquele modelo que o anime tá construindo. Tem uma parte que o Denji legitimamente toma cuidado pra não sujar de sangue umas revistas eróticas que tem no chão. Ele pega... Não sei se... Tá, beleza, agora ele tá entrando mais no conceito de, tipo, eu não acho que o tipo de roteiro combina com a estética utilizada. Tá. Isso é uma questão. Acho que a gente já levantou isso também. Que essa sobriedade, né, de certa forma, ela acaba destoando do que aparentemente o texto quer mostrar, né? Mas eu acho que o anime é foda. Sabe o que é o foda? Porque eu tô sistematicamente, semanalmente, tentando de alguma forma explicar com as minhas palavras por que eu acho que as críticas da Chainsaw Man não são as certas. E eu mesmo não gosto dessa porra. Eu fico um pouco incomodado com isso, inclusive. Porque no final das contas parece que eu gosto de Chainsaw Man. Sabe? E eu não gosto de Chainsaw Man. Mas enfim. Tentando ser justo, pelo menos, né? Mas... enfim. Inclusive eu nunca tinha parado pra ver esse take do bicho morto. E ele tá fechado bem no... Nunca tinha reparado, sem querer. Aquela merda, confere o pornozão e começa a monologar sobre o objetivo dele de pegar nos peitos. Ele compara o objetivo das outras pessoas ao redor dele de proteger. Ele tá com a tatuagem do... sobre o objetivo... Tatuagem do negócio do sol? O objetivo dele de pegar nos peitos. Não, nada a ver. Ele compara o objetivo das outras pessoas ao redor dele de proteger a família, de vingança, com o dele que é pegar uma mina. Esse é o Denji. E o anime coloca essa cena pra gente com um drama. O Denji falando com uma música épica. Um take dele também épico. Negócio mó emblemático pra ele falar sobre como ele quer pegar nos peitos. É patético como que o anime faz isso ser levado a sério, sabe? Aquela corporação deles distrata um pouco os meio-humanos, né, como ele e a Power, e trata eles como cachorro. E aí a máquina incorpora sadicamente essa visão de cachorro e legitimamente inferioriza ele com aquele ar de poderosa, botando ele pra latir e tudo mais. Negócio... Não, eu não odeio o Chainsaw Man, eu só não gosto. Eu odeio o Fire Punch. Completamente caricato e ridículo desse jeito. E o anime tá lá com aquele tom bonito, aquele tom realista dele. A escrita de Chainsaw Man tá em um estilo e a adaptação tá em outro lá longe. Eu acho que o realismo em si, tipo, o movimento, porque o que ele tá chamando de realismo é a parte técnica, né? A forma com que os personagens se movem, os cenários, né? Então, eu acho que nesse sentido... Não faz muito sentido. Nesse sentido que ele tá colocando, a paleta de cores, talvez. Mas eu acho que não faz muito. Nesse sentido que a gente tá falando, não faz muito sentido a crítica, tá ligado? Porque. Não é exatamente a estética, né? Da parada que vai combinar. Tipo, não vai ser não seria a animação, sei lá, uma animação que é bem diferente da Trigger, sei lá, não seria a animação da Trigger que ia fazer mais sentido em Chainsaw Man, porque o diálogo ele é mais esdrúxulo, tá ligado? Eu não consigo ver essa ligação, pelo menos. Não consigo, assim, de cara pegar, tipo, que essa afirmação, tipo... eu tenho um texto que é meio zoado, dele pegando revista no chão, pornô, e aí, ao mesmo tempo, ele tá tentando fazer um negócio mais sério. Eu não sei se é um... Não consigo ver uma ligação tão forte entre essas duas coisas, sabe? Porque o Chainsaw Man, ele é escrachado até a página 2, né? Porque... Porque não é a estética que vai determinar se uma coisa é séria ou não, vamos dizer assim, sabe? Não é apenas a estética que vai determinar se uma obra é mais séria ou não. Tipo, eu posso fazer uma obra muito séria, tipo Ping Pong The Animation, que é uma obra super séria,
e tem uma estética que é diferente, sabe? Sei lá, eu tô dando um exemplo qualquer, que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Então, eu não sei se... Talvez eu não esteja conseguindo acompanhar o raciocínio dele. Mas, pelo que eu tô conseguindo... Pelo que eu pude perceber, o que ele tá querendo dizer é que... esse cenário aqui, ó... Esse cenário que ele colocou aqui, cadê? Esse momento aqui, esse cenário, ele não faz muito sentido porque é um momento escroto. No sentido de... ele tá querendo só pegar em peitos, né? Só que aí, né? A gente vai ter que entrar no outro assunto, que é... Que é o... Deixa eu só responder minha namorada aqui comigo. Caralho, agora calma. Eu vou conseguir voltar, calma. Vai ter que entrar no outro assunto que é... O ponto do... Pelo menos pra mim, não é exatamente pegar em peito, né? Então a questão muito mais... Porque, inclusive, esse lance que ele falou de pegar em peito entraria muito mais no tipo... No você concordar com a estética do que você discordar. Por quê? Porque o que tá acontecendo é que ele tá abordando temas muito mais sérios, mas usando uma roupagem mais simplória, né? E aí, esse contraste entre as coisas mundanas que ele tá querendo e como é triste isso, né? Poderia, sei lá, pensando rapidamente, né? Então, enfim. Épica. Um take dele também épico. Negócio mó emblemático para ele falar sobre como ele quer pegar nos peitos. É patético como que o anime faz isso ser levado a sério, sabe? Aquela corporação deles distrata um pouco os meio-humanos, né, como ele e a Power, e trata como um cachorro. E aí a máquina incorpora sadicamente essa visão de cachorro e legitimamente inferioriza ele com aquele ar de poderosa, botando ele pra latir e tudo mais. Um negócio completamente... Cara, calma aí rapidinho, eu tô sentindo um cheiro, eu não sei se é alguma coisa que o vizinho tá fazendo ou se eu deixei alguma coisa ligada, calma aí. Não sou eu não, é o vizinho mesmo. De caricato e ridículo desse jeito. E o anime tá lá com aquele tom bonito, aquele tom realista dele. A escrita de Chainsaw Man tá em um estilo e a adaptação tá em outro lá longe. Ao invés de estar nesse aspecto mais orgânico e realista, o tom dessa adaptação tinha que estar mais pro meio termo. Na verdade, mais do meio termo, tinha que estar mais pro sacaneado, pro divertido, de maneira que ele conseguisse facilmente transitar entre algo sério, pra entregar a gente alguma coisa mais tensa, e algo completamente escrachado e caricato. E quando eu digo tom, eu digo a forma que o anime apresenta pra gente mesmo. Os traços, as cores, a animação, o ritmo, a trilha sonora, os cortes que ele faz. Tudo isso molda pra gente a abordagem que aquela série tá tendo da história. Tá, beleza, ele tá se explicando, tá, calma aí. E quando eu digo tom, eu digo a forma que o anime apresenta pra gente mesmo. Os traços, as cores, a animação, o ritmo, a trilha sonora, os cortes que ele faz. Tudo isso molda pra gente a abordagem que aquela série tá tendo da história. Não me levem a mal, o anime tá bem feito, tá muito bem produzido, muito bem dirigido, tem ótimas animações, tem cenas muito bem feitas, ele tem fotografias boas. É uma boa questão. Você pode dizer que o anime tá dirigido se o tom dele não tá certo? Tipo, eu acho que o tom de uma obra não tá certo. Mas eu posso dizer que ele tá bem dirigido? Mesmo se o tom estiver errado? Posso? Então ele tem a direção boa pro filme errado. Não, mas é porque assim, se eu te peço um produto
e você faz um produto muito bom, mas não foi o produto que eu pedi. O seu produto é bom? Não, não é subjetivo quando eu tô pedindo. Eu tô pedindo um produto. Eu encomendei pra você um produto. Eu falei, olha só, Milton, eu quero um produto desse jeito aqui. E aí você me deu um produto muito bonito, mas não era o que eu te pedi. Esse produto é bom? O mapa não pede nada. O mapa é quem vende, é para quem é pedido. O mapa não pediu nada. Quem pediu foi a Shueisha, provavelmente. A Shueisha chegou lá e falou assim: olha só, mapa. É a mapa que faz o produto. Eu quero um anime, tá? Do Chainsaw Man. Então, quem pede a mapa, isso é uma confusão que acontece bastante. As pessoas acharem que o estúdio de animação ele tem uma ação muito grande sobre a obra depois que saiu da mão dela. E na verdade o estúdio de animação é quem faz o produto que foi pedido pra ela. E ponto. Tá ligado? É quem faz. Tipo, o meu trabalho, né? O cara me pede pra fazer um software. Ah, toma aí R$1.000 pra fazer esse seu software. Eu faço, ele paga R$1.000 e o software é dele. O que ele vai fazer depois com esse software é problema dele. Como é que ele vai comercializar, pra quem ele vai vender, se ele vai vender, se ele vai usar só internamente, isso aí é problema dele, entendeu? Eu não tenho nenhum direito sobre aquele software. Então, tem essas questões. É um pouco diferente. Não é tão simplório assim o comitê, né? Mas aí o ponto é, se... E aí outro ponto que... Eu só fiz isso pra gente poder discutir um pouco. Mas o ponto é, se não tivesse sido o que as pessoas que pediram pra fazer o mangá, o anime, quisessem, não teria saído, né? De alguma forma, né? Tipo, isso passou por alguém, foi mostrado, as pessoas aprovaram, enfim. Não é também, tipo, como se as pessoas não tivessem aceitado, tá ligado? Mas pode acontecer, pode acontecer essa questão. Em outras coisas da vida, né? Mas eu acredito que num anime que custa $100.000, $200.000 cada episódio, as coisas não sejam tão simples assim, né? Deve ser mais complicado. Tá falando de um dinheiro considerável, né? Realmente é uma obra bem feita, só que ele tá muito bem feito dentro de outro aspecto, de outro estilo que não é o que era pra ser. Ver aquela patifaria ridícula que é Chainsaw Man dentro desses moldes mais cinema, né? Ele parece meio filme mesmo, né? Mais sério, mais realista. Só que a gente tá vendo um anime mais estilo filme. Mas esse molde meio cinema é o molde do Fujimoto, né? Mesmo mais sério, mais realista, numa história sobre um cara que vira uma motosserra. O mangá é feito pra ser ridículo mesmo. Então, esse ponto a gente não vai concordar e é a vida. Continua. E a direção do anime reduziu muito isso. Propositalmente deixou menos caricato. Tem comparação que o povo fez na internet, vocês podem ver que o anime tem muito menos careta. Ele exala muito menos extravagância. Parece que o diretor pegou aquela loucura e poliu muito, controlou muito pra fechar ali naqueles moldes certinhos, realistas e sérios. E é óbvio que isso ia cagar muito o anime. Existe na internet uma versão do mangá de Chainsaw Man colorido. E eu dei uma lida não é óbvio, mas beleza. Nessa versão com cores. E eu vou falar pra vocês, eu acho que é feito por fã, mas os responsáveis por essa coloração transporam pra gente muito melhor o que é Chainsaw Man do que a própria da... Não, mas é o mangá... Não, mas... Ai, que doeu um pouco. Aí já é uma... Aí é uma questão complicada, né? Porque...
Porra, é o mangá, né? Só tá pintado, colorizado, mas continua sendo um mangá, né? Tipo, não faz muito sentido isso aqui. Mas os responsáveis por essa coloração transporam pra gente muito melhor o que é Chainsaw Man do que a própria adaptação do anime. No próprio primeiro capítulo mesmo, a gente tem toda aquela parte inicial, como eu comentei, em tons escuros, tem um flashback do Denji, que é um negócio meio triste ali também, e você vê tudo meio bege, monocromático, tudo muito... Desculpa, isso aqui é... Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum isso aqui. Não faz sentido nenhum isso aqui que ele falou. Tipo, É muito texto, desculpa, Milton. Eu não sei, muito texto. Não tem só você escrevendo, perdão. O Fujimoto é influenciado pelo cinema, mas ele utiliza mais a linguagem própria dos quadrinhos. É que o quadrinho... enfim. Mas é que o quadrinho o japonês é muito influenciado pelo cinema, né? Mas enfim. Sério e denso ali naquelas partes iniciais. E aí quando ele vira uma porra de uma motosserra, o que a gente tem é isso. Tudo colorido, tudo extravagante. Não, entendi o ponto dele. Tá. O ponto dele é que a linguagem utilizada através das cores... Vamos tentar, vamos lá. O que ele tá tentando dizer é que a linguagem trazida através dessa colorização porque o que ele quer dizer é se a pessoa tivesse pintado o mangá do Chainsaw Man de uma forma muito sóbria, tipo essas páginas aqui que estão tipo super coloridas, se ele tivesse pintado essas mesmas páginas de uma forma mais sóbria, não teria passado a ideia original do autor quando ele desenhou no preto e branco nessa transposição pro colorido, né? E aí por isso que ele tá dizendo que o colorido faz mais sentido do que a adaptação, porque ele tá considerando a colorização como um certo tipo de adaptação. Isso faz sentido sim, de alguma forma. Não essa transposição direta, essa ligação direta não faz tanto sentido, mas a linguagem do preto e branco pro colorido são linguagens diferentes, sim, né? Então tem algum sentido no que ele tá falando, mas eu acho que é meio over, né? Fazer essa comparação direta entre essas duas formas de adaptação, né? É um pouco over, né? E, mais uma vez, tipo, são escolhas de adaptação. Tudo exagerado. E é bonito pra caralho, diga-se de passagem. O anime é bem feito, ele... Então, não achei muito bonito não. Isso aí já é uma outra questão, né? Não, acho que a gente que tem um pouco de má vontade, né? Aqui. Não tá bonito não, desculpa. Nem fudendo que isso aqui tá bonito. Tá estouradaço. E é bonito pra caralho, diga-se de passagem. O anime é bem feito, ele tem cenas de luta divertidas, aquela luta contra o bicho sanguessuga lá, eu acho que ficou divertido no anime. Mas caramba, aquilo não é metade do que era pra ser Chainsaw Man. Uma adaptação ideal disso, na minha cabeça, assim, algo que eu consigo tentar imaginar, é algo muito mais desleixado, algo muito mais rabiscado. Imagina a direção de arte se soltando nessas cenas de batalha. Caramba, cara, eu visualizo... Aí já é o Kitsune no Kimetsu no Yaiba, né? Tipo, é o que eu acho que deveria ser e não o que tá sendo apresentado. E a partir do que tá sendo apresentado, eu dou a minha opinião, né? Muito, os diretores, assim, os caras criativos, os caras loucos pra se soltar, pra trabalhar em alguma coisa fazendo diferente. E o Fujimoto entregou um negócio pronto. O Fujimoto entregou pra gente um mangá que é uma estrutura super propícia pra gente ver realmente explosões de criatividade. Tem animações legais, claro, ele tá bem feito, mas ele tá muito comportado. Era pra ele estar muito mais arrebentado. Um negócio muito mais despirocado, muito mais fora da caixa, sabe? E na verdade a gente não precisa nem imaginar, porque existem aspectos nessa adaptação que mostram pra gente um modelo ideal. Nos encerramentos. Todas as endings de Chainsaw Man são ótimas, inclusive essa é uma virtude muito boa do anime. Parece que tinha muita gente bacana querendo participar do projeto ali, ele tem uma ending pra cada episódio. Otaku é chatão? Isso aí é fã de arte no geral, tá ligado? Eu acho que em coisas que são um pouco mais complexas, tipo, sei lá, música é um bagulho mais complexo, né? Você vê menos pessoas fomentando, mas tipo, coisas que são mais visuais, o pessoal geralmente vai ser um pouco mais chato mesmo.
meio que vai progredindo a historinha na indie também, são todas lindas, todas artísticas pra cacete. E aí tu pega aquela lá do Maximum the Hormone, eu acho que é a terceira. Caralho, cara, aquela indie é uma ideia pronta, é um modelo prontíssimo de como essa adaptação poderia ser. Aquele encerramento é mais Chainsaw Man do que a própria adaptação de Chainsaw Man, cara. É perfeito, cara, é colorido, é rabiscado, é exagerado pra caramba, super caricato. Até a letra tem uma hora que fica fazendo vrum vrum splash, tá ligado? Maximum the Hormone combina muito com o estilo de Chainsaw Man. Eles sabem disso, eles sabem o que é Chainsaw Man, eles não são burros. Eles só optaram por fazer um estilo diferente. O diretor, ele quis dar uma abordagem nova, ele tinha uma perspectiva, né, que ele queria trabalhar ali mais cinematográfica no anime de Chainsaw Man, e ele abordou por essa perspectiva diferente. Ok, eu respeito isso. Só que naturalmente não entrega a essência de Chainsaw Man. Você não respeita, você tá literalmente dizendo, você passou 9 minutos dizendo, tipo, que tá errado, tipo, isso não é respeito, sabe? De forma nenhuma, sabe? Porque você não colocou argumentos pra dizer que, tipo, eu entendi o que acontece com esse tipo de adaptação e eu não concordo com ela, tipo, disso. Foi meio que eu acho muito ruim porque não pegou a essência do mangá original. É muito mais simplório, né? Ai, meu braço. Se não me engano, o diretor também deu uma entrevista onde ele comunicou várias coisas. Ele falou que gosta de dar uma reimaginada na adaptação em anime, né? Que você pode apreciar o mangá do jeito que ele é, mas o anime pode fazer diferente, de fato pode, concordo. Obrigado. Ele comentou que ele queria muito se afastar desse estilo moe, desse estilo mais Akiba, né, nas palavras dele, pra fazer animes diferentes, né, pra fugir um pouco desse arquétipo, que é muito bom. Puta que me pariu, como eu respeito esse pensamento. É o que a gente mais precisa agora, pessoas que pensem como esse cara, como diretor do anime também, que queira fugir disso, porque a indústria está saturadíssima dessa estrutura batida de moe, de só muito açúcar, de só coisa estereotipada que já deu. Pelo amor de Deus, que a gente mais precisa de anime diferente mesmo, bacana. Só que assim, Eu sei lá, o que tá. Eu tô meio perdido agora nesse vídeo, eu não tô entendendo. Eu acho que. O que eu acho, tá? O que eu acho é que ele precisaria, pra esse vídeo fazer mais sentido, ele precisaria pegar essa parte, cortar, colocar no início do vídeo. Eu pego essa, tá ligado? Eu pego esses minutos aqui, esses 2 minutos, corta, coloca no início do vídeo, e aí depois ele coloca o que ele coloca o restante, tá ligado? Aí talvez faria mais sentido. Aqui ficou muito esquisito. Tipo, ele falou, depois ele... Aí depois você fala, não, ele tem essas informações... Mas então por que tá falando isso, sabe? Enfim. Chainsaw Man, em particular, é essa pegada, né, menos caricata, menos extravagante, menos colorida, né, muito mais restrita, muito mais controlada, indiscutivelmente deturpa a adaptação, fica muito pior do que era pra ser. Quer um exemplo? Pega, sei lá, Soul Eater. Soul Eater eu acho que tem um tom muito próximo do Chainsaw Man. Ele tá ali naquele meio termo puxado pro escrachado, que permite ele entregar uma coisa séria, você vai levar a sério até demais, se empolgar muito até com os momentos sérios de Soul Eater, mas ao mesmo tempo ele é ridículo. Ele não deixa de ser ridículo em nenhum momento, porque é uma patifaria gigantesca. E é um dos animes mais estilosos que eu já vi. Aquela vibe daquela cidade, tudo extravagante, tudo meio torto. Caramba, cara, é perfeito. Tinha que ser esse o tom de Chainsaw Man. Tá aí um exemplo muito bom. Mas o tanto que eu não queria ver, mano, uma adaptação daquele estilo daquela ending ali do Maximum the Hormone. Caralho, isso é tão bom, velho. Mas assim, vendo pelo lado bom, eu acho que essa parte que acabou agora no anime, essa parte do hotel, que eles são presos ali com aquele demonião esquisito, esse é o momento que eu acho que calhou de ficar bom no anime. Não porque o anime mudou o estilo, sim porque essa parte realmente é mais tensa, né? Eles estão presos ali, tem um toque meio misterioso do que tá acontecendo, tem um nervosismo iminente ali porque eles estão de mãos atadas, sem saber o que fazer. Então, naturalmente, isso calhou bem com o tom do anime, sabe? A direção ficou boa, você tem constantemente... Eu sei lá, sabe que eu posso dizer aqui é meio que... Aí eu digo pra mim... Pro Alexandre, pra todo mundo, é meio que supera, tá ligado? Supera, mano. Já tá no 7º episódio, tá ligado? Eu sei que você queria que fosse de outra forma, mas, mano, já foi. Esse barco já foi, velho. Supera isso aí e tenta, tipo, a partir do que você tem, ver se isso que foi feito é um produto legal, sabe? Tipo, já foi, mano. A gente patina pra caralho nisso ainda, mas meio que, porra, mano, já, sabe? Já foi, mano. Aqueles tiques do relógio parado que dá uma ansiedade. A versão e a animação deles explorando ali o ambiente pra descobrir que eles estão presos e que dá um loop ali, né, físico no local. Ficou bacana também, ficou bem mostrado. Até as partes meio cômicas pontuais que tem ali, eu acho que ficou bom também, da Power sendo retardada. Tem uns cortes que funcionaram. Apesar de que a parte do Denji enfrentando o demônio de fato, eu acho que podia ser muito melhor. Novamente, boas animações ali, tem até uns takes em 2D muito bons e tal. Só que assim, ele adaptou meio que normal. Cara, o Denji ficou lutando com o bicho por 3 dias. A estratégia dele é criar um ciclo ali, né? Ele fala isso, ele cria uma máquina autossustentável de matança, alguma coisa assim. Ele fica tomando sangue, matando o bicho, tomando sangue, matando o bicho, e fica infinitamente torturando aquele demônio ali até ele desistir. Cara, a gente podia ter umas sequências iradíssimas, sabe, pra demonstrar essa passagem de tempo. Podia exagerar tanto na tela que a gente cansasse, sabe, pra sentir essa exaustão que os personagens estavam sentindo ali. Que é muito... Mas a ideia... Nem no mangá essa é a ideia, tá ligado? Já que ele gosta muito de falar do mangá, mas nem no mangá essa é a ideia. De ser exaustivo dessa forma. É exatamente o contrário, né?
tempo de matança, de violência, do beijo louco, mas perderam a oportunidade de se adaptar normalmente ali, assim. É esse tipo de coisa que eu acho que falta, sabe? Esse charme, esse capricho. Algo que o anime podia incrementar muito mais, sabe? Podia melhorar o mangá. Podia usar os recursos audiovisuais que o mangá não tem pra entregar algo maior, mais impactante, mais funcional, que passa mais. Me lembrou outra pessoa falando agora. O cara tentou adivinhar o que o autor pensa através do bagulho que ele escreveu. A mensagem. O anime perde muita oportunidade pra mim. Mas enfim, essa parte do hotel no geral pra mim eu acho que foi boa, acho que calhou de estar no tom. E esses momentos é onde o anime vai se sobressair, os momentos onde ocasionalmente a história vai ficar mais séria, e aí vai entrar no tom que o anime tem, e aí vai ficar bacana, e quando ele for escrachado novamente, vai sair do tom do anime e vai ficar meio sem graça. Então, esporadicamente vão ter alguns momentos em que o anime vai ficar bom, sabe? Porque o mangá ele é muito flexível, ele é muito versátil. Ele consegue fazer ser sério, consegue fazer ser ridículo, consegue fazer ser comédia, consegue fazer ser extravagante, ser violento, ser ação, ele consegue tudo. O anime só consegue ser violento e sério. Então, algumas partes eu acho que vão ficar boas, sabe? A parte que vem a seguir, por sinal que vai começar agora no anime, que acontece umas batalhinhas ali, uma parte um pouco mais séria, eu acredito que vai ficar boa também. Os ataques que acontecem ali talvez fique bem maneiro, só que aí logo em seguida você vai ter o quê? O treinamento do Denji, a Power, que é completamente ridículo também, engraçado. Creio que o Tom vai se perder. Pô, aquela parte da máquina, a primeira vez que a máquina entra em ação mesmo, a primeira coisa que ela faz de fato, vocês vão ver nos próximos episódios. Cara, pra mim aquilo tem um potencial pra ficar tão bom em anime. Imagine só, uma sequência da máquina fazendo aquele negócio com as mãos assim, talvez ritmado com uma música, e aí o pessoal morrendo assim, uns cortes rápidos assim, né? Entre o pessoal morrendo e a máquina. Não, mas essa ideia do que o Alexandre tá colocando e que o Marco também gosta muito de falar, né? Que o Marco, ele tem, tipo, uma visão, e é a mesma visão do Alexandre, né? Tipo, o que é uma adaptação boa? Uma adaptação boa é uma adaptação nesse sentido que do Chainsaw Man, né? Porque também não vamos ser injustos, porque o Alexandre falou que ele gosta, que ele gostou do que o diretor falou, que ele tenta fazer diferente em algumas coisas, né? Ele falou que respeita o que o cara falou, enfim. Vamos usar o Marco que é melhor. O Marco, ele fala que uma boa adaptação de anime é o que? De mangá é o que? Quando você pega, faz a animação e estende algumas cenas. Pega, tipo, você faz igual que tá no mangá, no geral, mas nas cenas que são mais importantes, você estende elas. Você aproveita da diferença de mídias e faz uma coisa mais elaborada, né? Porque é tipo assim, enquanto consumidor, eu gosto só de adaptações assim, sabe? E pra mim isso é bom. Enquanto consumidor, beleza. É o tipo de adaptação que você gosta e o que você vai consumir. Enquanto consumidor, não tem problema nenhum esse tipo de afirmação. O problema é quando você tem um certo tipo de grupo e aí você não tá mais falando só como um consumidor. Você tá falando como alguém que é um gerador de opinião, no sentido de que você tá dizendo que esse tipo de obra de arte só é bom se ele for feito dessa forma aqui. Entendeu? Então é um pouco... Tem essas diferenças aí de quem tá falando, como tá falando, né? Isso é um crime? Não. Mas pra gente que gosta de comentar um pouco mais, ser um pouco mais elaborado nas coisas, meio que tira um pouco da discussão, tá ligado? Mas foi o que eu falei antes, pra quem chegou depois. O lance do anime, a gente esperar que o anime seja muito próximo ao mangá, é da forma com que ele mercadologicamente foi feito há muitos anos atrás, mas está mudando e está abrindo espaço para que outras visões sejam colocadas, né? E isso é muito legal. Então, eu acho que se permitir também um pouco nesse sentido vai ser importante para que você enxergue adaptações de uma forma diferente também, né? Isso é muito legal. Tipo, isso acontece muito pouco. Pouquíssimos diretores conseguem fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim. Inclusive, você me lembrou que tem mais 2, 3 semanas atrás, eu tenho um grupo dos amigos de infância. A gente fala de vez em quando só no grupo. E aí o colega perguntou: pô, vocês já assistiram essa série da Amazon do Senhor dos Anéis? Aí eu falei que não. Aí ele falou: pô, é uma merda. Aí eu perguntei: mas pô, por que você achou uma merda? Não tá bem feita? Sei lá, a história tá ruim? Ele falou: não, é que pô, tem o personagem tal e eles colocaram ele em outra coisa. Aí tem o personagem tal, trocaram a cor dele, ele era, sei lá, elfo
branco e agora ele é uma mulher negra, sei lá. E aí eu não gostei disso e eu achei que não tá igual ao livro, então tá uma merda. E aí eu fiquei pensando, porra, esse é o tipo de visão padrão, né? Tipo, o que eu quero é o meu livro ou o meu quadrinho animado, tá ligado? E de certa forma, assim, pensando enquanto consumidor, isso é um problema? Tipo, esse personagem é um homem, eu quero que ele seja um homem. Tipo, apenas isso, tá? Esquecendo todo o aspecto é, sociológico que tem por trás disso. Pensando só simplesmente nesse ponto, um pra um aqui. É um problema? Não. Só que quando você fica muito criterioso, é meio esquisito, né? De você querer só essa transposição, porque não existe, né? Não existe uma transposição dessa forma, tipo, caralho, é igualzinho. Você não tem como fazer isso. Precisa de um livro, tipo, precisa de uma obra do Tolkien, tá ligado? Que tem centenas e centenas de páginas. Então, é. É. É meio. É meio. É um assunto que dá pra discutir bastante, sabe? Tem bastante coisa pra ser falado, mas eu tenho tentado pensar um pouco mais nos motivos do porquê as pessoas esperam isso. E aí você pensando nos motivos, assim, no primeiro. Claro que esses motivos são incentivados por diversas outras coisas, né? Tipo, o motivo do cara não querer que o boneco seja. Que o boneco branco se vire uma pessoa negra. Entendeu? Isso é um motivo, a gente sabe qual que é o motivo. Ou esse personagem agora que era homem agora virar uma mulher. A gente sabe qual que é o motivo da pessoa ficar com raiva disso acontecer. E não é só porque trocou meu boneco, tá ligado? Mas tem algumas coisas que às vezes sim, são só isso mesmo. Tipo, trocou, sei lá, trocou a cor da roupa do boneco. E a pessoa não gostou por causa disso, tá ligado? Tem várias camadas nessa discussão que às vezes a gente acaba sendo simplório, tipo, tenta só, sei lá, nomear a pessoa de alguma coisa e acaba perdendo também um pouco da discussão, né, que poderia ser um pouco mais elaborada e poderia até fazer com que a outra pessoa entendesse que a obra não vai ser pior só porque mudou o boneco. E aí um outro colega meu nessa conversa, que não leu os livros, ele falou, pô, cara, eu assisti e eu gostei. E aí ele ficou tentando convencer o meu outro amigo que a obra era ruim porque ela não parecia com o livro. Aí ele falou, cara, não li o livro, eu vi e gostei. Aí meio que morreu a conversa, mas ele gastou um tempo pra tentar convencer que era ruim porque era diferente do livro. E isso é uma coisa que acontece bastante, né? Esse tipo de discussão. Porque ele já tinha uma visão sobre aquela história e ele não queria ver uma outra versão sobre aquela própria história, porque aquela versão já era a versão melhor. E sei lá, sabe? Se aquela versão já é a versão melhor, lê o livro várias vezes, sei lá. Não precisa ficar esperando que vai ser uma versão exatamente igual na animação, num desenho ou numa filmagem, porque não vai ser exatamente igual. Pode ser muito próxima, mas não vai ser exatamente igual. Inclusive, tipo, saiu o filme do. Que é a sequência do Iluminado, né? Que é o. Ai, cara. Calma aí, rapidinho. Calma aí. Pode abrir.
Ah, então, tem o filme lá do Dr. Sono e uma das paradas que eu lembro na época que tava saindo, que o pessoal tava falando muito, é que esse filme ele ia ser bom porque ele ia seguir o livro, né? Não ia ser igual o filme do primeiro filme do Kubrick, né? Porque quem leu o livro do Iluminado e depois assistiu a adaptação, são obras completamente diferentes, né? Estamos assistindo, tá rolando. Não, eu vou dizer pra vocês, tá rolando uma discussão legal, não tá não? Em cima do vídeo. Tô garganta seca, falando pra caralho. Aí rolou uma grande discussão sobre esse lance do Dr. Sol, né? Porque o Stephen King, ele na época que saiu Iluminado, ele falou que não gostou do filme, tá? Porque era muito diferente do livro, né? E aí, para essas pessoas também que compartilhavam da ideia do caralho. Calma, eu vou lembrar. Que compartilhava a ideia do autor, meio que compraram essa ideia do filme do Dr. Sono. E aí as pessoas assistiram. Eu nunca assisti o filme do Dr. Sono, eu já li o livro. Mas eu acho meio bobo, sabe? Eu não entendo porque esse cara assiste o Alexandre todo o vídeo dele e reclamar de todos os animes com a graça. Não entendi nem o que você escreveu, Wesley. Eu não entendo porque esse cara assiste anime. Ah não, calma, tá falando vírgula, calma aí. Eu não entendo porque esse cara assiste anime. O Alexandre, todo o vídeo dele é reclamar de todos os animes, com a graça. Ele não tá falando de mim, viu? Ele tá falando do próprio Alexandre. Vocês que não sabem ler. É só colocar a vírgula no lugar que não tem que vocês vão entender o que tá escrito. Enfim, vamos continuar. Fazendo os bagulho lá, dá pra fazer um negócio muito criativo, muito foda essa parte, mas eu tenho certeza que não vão. Eu tenho certeza que o anime não tá se mostrando assim até agora. Ele tá se mostrando muito pouco criativo, ele tá se mostrando muito apegado, muito pé no chão, sabe? Numa obra como Chainsaw Man, cara, que era pra ser uma adaptação toda arrebentada, muito legal. Nossa, cara, esse anime podia ser tão bom, mano, porra. Enfim, gente, o anime é divertido, é fácil de assistir, passa rápido, ele não tá mal feito, tá muito bem feito até. Mas o ponto principal é esse, ele tá fora de tom, ele tá adaptando num estilo diferente do que é o mangá, e naturalmente o texto que tá em harmonia com um estilo do mangá vai estar fora de harmonia com outro estilo do anime. Então ele tá muito apegado a um formato muito diferente, que não se permite ser criativo, não se permite ser extravagante, que é a coisa que o mangá de Chainsaw Man mais pede, extravagância e criatividade. Então eu acho triste, eu acho decepcionante como adaptação, até porque tava esperando muito isso, tinha muita expectativa, eles colocaram muita pilha nisso, pra entregar um negócio que tá bem feito, mas que não é Chainsaw Man, sabe? Então, enfim, eu recomendo vocês que estão apenas assistindo o anime, ler o mangá também, tá gostando do anime, beleza, continua vendo, eu vou continuar vendo também, mas dá uma olhada no mangá que vocês vão ver que o tom é muito mais caricato, ele tem muito mais quebra de expectativa, ele corta muito mais abruptamente as coisas. A piada da dicotomia do Denji, se agarrando a paixonite dele pela máquina e lutando contra a devassidão adolescente dele, é muito engraçado, eu achei hilário a cena depois que ele pega nos peitos da pau, ele fica muito decepcionado, tipo assim, uma depressão. Então, por mais que você não goste, tipo, por exemplo, inclusive eu tenho que fazer isso agora, que eu sou uma pessoa mais sóbria, preciso rever, tipo, o Tokyo Ghoul, por exemplo, o anime, porque há muitos anos atrás, quando eu assisti o anime, eu não gostei exatamente por isso, porque ele era muito diferente do mangá, e aí eu falo, porra, mas isso aqui não é Tokyo Ghoul. Isso é Tokyo Ghoul, a versão animada, com uma outra visão, tá ligado? Isso aí você não tem como tirar, tá? Sabe? Da história. Na vida deles.
Não teve tanta graça no anime nesse momento, tá ligado? O anime ele é uma versão muito nerfada do mangá. Então esse fator porra louca que Chainsaw Man exala tá muito amenizado no anime. Enfim, leiam. Sim, então. É uma coisa que eu mesmo falei muito, tipo, é muito diferente, sabe? O anime do mangá, mas é tipo, falando Tokyo Ghoul. É a Tokyo Ghoul a primeira e a segunda é que são 24 episódios, se eu não me engano. A primeira é Tokyo Ghoul e a segunda é Tokyo Ghoul... Tokyo Ghoul alguma coisa... Não, o anime, pô. O anime tem a primeira temporada. Routier, isso. Sim. E aí tem o Root. Então, são 2 temporadas, né? A primeira é porque adapta os 13 volumes e 24 episódios, eu acho. Mangá, tô achando muito divertido, e eventualmente talvez eu faça um vídeo comentando mais sobre as minhas impressões sobre o mangá em si, sobre a história em si, e mesmo sobre a comparação com a adaptação. Ainda estou lendo e alguma hora eu termino. Mas bom, gente, é isso aí, comentem embaixo o que vocês estão achando, e eu vou ficando por aqui. Se quiser dar aquele likezinho, aquela compartilhada, aquele retweet, qualquer coisa pra ajudar, já que o YouTube tá de sacanagem com a gente, eu aprecio bastante. Quer ver mais de mim, ao invés de ficar esperando o vídeo aqui no YouTube, você pode assistir minhas lives, que eu tô lá sempre fazendo alguma besteira, manda um abraço e um donation lá. Quiser me seguir nas redes sociais, Twitter, MyAnimeList, whatever, tá tudo na descrição. Vejo vocês lá, eu espero. Aquele abração, como de costume, para os membros que estão passando aí embaixo, só gente braba, só gente legal, só gente disposta a jogar dinheiro no lixo, é desse tipo de pessoa que eu preciso aqui no canal. E por agora, despeço meu povo. Mas eu concordo, também preciso disso, de gente jogar dinheiro no lixo. Isso aí, também tô precisando disso, viu, gente? E você pode ajudar a gente aí, ó, no Pix aí, ó, pra gente poder editar o mangá, né? O podcast. Pra poder pagar o nosso amigo Sukiyaki, que é o nosso editor. Enfim. O mangá são 2 mangás. O primeiro mangá é o Tokyo Ghoul e o segundo mangá é o Tokyo Ghoul RE, que são 13 volumes o primeiro, eu acho, 13, né? 13 ou 14 e o segundo também, mais ou menos isso aí. Então, é um mangá de... Você tem que ler os dois de qualquer forma, então considere um mangá de 30 volumes, por aí, sabe? A gente tem programa dos 2 mangás, inclusive, do Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul RE no podcast. Se quiser depois ouvir lá, depois de ler, eu acho que vale a pena. Principalmente o Tokyo Ghoul RE, eu acho que é um bom programa que a gente fez. Tokyo Ghoul eu não lembro, mas o Tokyo Ghoul RE eu lembro e é um bom programa. Eu ouvi esse ano, talvez. Eu reouvi. Tá com cheiro, velho, que parece que alguém tá fazendo... Que alguém fez... Que alguém fez o misto quente e deixou queimar, tá ligado? É bizarro. Mas eu tô ficando bem curioso. Quer dizer, eu estou achando bastante curioso essa parada de quem viu o cheiro de pão queimado, exatamente. Eu tô achando bastante curioso as pessoas que assistiram a adaptação, que assistiram o mangá, que a reclamação não é tão doideira como era no mangá, mas infelizmente isso meio que tá apagando qualquer outro tipo de discussão que tem na própria história, sabe? Eu não sei, talvez a gente tenha que... É porque... Não sei se todo mundo leu Chainsaw Man. Por isso eu também não assisti esse... Não tem muita gente talvez esteja acompanhando só pelo anime, né? Porque eu queria ver depois... Talvez quando acabar É que vai acabar o anime e não vai ter acabado a história, né? Enfim. Eu queria ver o que as pessoas acham, tá ligado? Do mangá mesmo. Porque eu não assisti muitas análises sobre o mangá do Chainsaw Man. Porque na época eu não procurei, porque na verdade a minha experiência com Chainsaw Man Vocês não iam gravar um podcast? Foi ontem, João.